Salve, salve, companheiros de grid! Tá começando mais um vídeo do Cronômetro Zerado. Eu sou o Caio, tô aqui com o meu amigo Rafa. E aí? E hoje a gente vai falar de um assunto misterioso, um assunto interessante. Você sabe qual que é? Um assunto polêmico, Polêmico. sei qual que Espionagem. é. A gente gosta ou não? A gente adora. Ah, então tá bom. A gente adora. Esse tipo de polêmica a gente adora. E é um caso de espionagem aí da McLaren em cima da Ferrari. Pois é história para mais de metro. Mas antes da gente contar todas essas confusões aí da Fórmula 1, eu gostaria de fazer um pedido especial para você que é nosso companheiro de grid. Faz o seguinte, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui agora, ativa o sininho para receber as notificações e também segue a gente no Instagram e no TikTok para ver todo o nosso conteúdo que a gente tem diariamente aí nessas redes. É um conteúdo que vale a pena, não vale não? Vale a pena demais. Vale a pena demais consumir. Então é isso. Essa história toda de espionagem, de acusação de espionagem entre McLaren e Ferrari aconteceu no ano de 2007, quando a McLaren e a Ferrari disputavam aí tanto de construtores como de pilotos, né? Bons tempos, hein? Porque faz tempo, hein? Faz tempo. Boas disputas, inclusive, né? Os pilotos da Ferrari eram o Kimi e o Felipe Massa. Pois é. E os da McLaren eram Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Pois é, 4 pilotos aí de elite disputando para ver quem seria o campeão da Fórmula 1. E isso gerou uma disputa fora até das regras da FIA, né? Fora da lei, eu diria. Fora da lei, mais do que das regras da FIA, fora da lei. Isso porque um funcionário da Ferrari, o Nigel Stepney, ele que já tinha ocupado diversas posições dentro da Ferrari e já estava lá desde 93, né, na Ferrari. Pois é, muito tempo, né? Ele acabou sendo o pivô de toda essa situação. Ele pediu pra ser realocado, né, em uma de suas funções aí, e ele foi pra fábrica, ele virou chefe de desenvolvimento da Ferrari. E foi aí que começou toda essa polêmica. Pois é, o chefe de desenvolvimento é uma posição extremamente estratégica, né, dentro de uma equipe de Fórmula 1, e ele tem acesso aí a muitos documentos sigilosos, né, que acabam fazendo a diferença na disputa com outras equipes. Então todas as informações relevantes sobre o carro, elas poderiam ser acessadas aí pelo diretor de desenvolvimento, né. Mas toda essa história foi só estourar mesmo na prévia do GP de Mônaco daquele ano. Um pouco antes dos carros irem pra Monte Carlo, né, foi encontrado um pó branco dentro do tanque de combustível dos carros da Ferrari. Isso levantou uma suspeita aí de uma possível sabotagem nos carros. Além de encontrar esse pó branco no carro da Ferrari, também foi encontrado em outro lugar. Você sabe onde foi? Nas roupas de Nigel Stepney. Nas roupas dele. Olha, eu vou falar um negócio pra você. O cara vai cometer o crime. Ele não se dá ao trabalho de fazer bem feito. Fazer bem feito, pois é. Deixou o rastro não só no carro, como nas roupas dele, né? E aí a ligação ficou muito óbvia e descobriram aí que ele tinha relação com esse caso de sabotagem. E, obviamente, ele foi afastado provisoriamente da sua posição, enquanto as investigações rolavam sobre esse caso. Foi então que, meses depois, a Ferrari descobriu que o Mike Coughlan, o designer-chefe aí da McLaren, ele tinha mais de 800 páginas de dossiê sobre o carro da Ferrari na casa dele. Isso só foi descoberto porque a esposa dele deu um mole, né? Foi uma descoberta até meio inusitada, né? Pois é. A esposa do Mike Coughlan, ela foi numa papelaria na Inglaterra e ela foi tentar digitalizar esses arquivos de 800 páginas. E o funcionário da papelaria viu que era um documento com muita informação e talvez que fosse confidencial, e ele ligou pra Ferrari e avisou o que estava acontecendo. E a partir disso, dessa descoberta aí da Ferrari, de que tinham pessoas tentando digitalizar aí os documentos relacionados ao carro da equipe italiana, que foram atrás de descobrir e descobriram que era a esposa aí do designer-chefe da McLaren. E o designer-chefe da McLaren já tinha trabalhado com o Nigel, que era o funcionário da Ferrari, em outros tempos na própria Ferrari, né? Então eles eram amigos e essa relação acabou continuando, né? Mesmo extrapolando depois. Aí. Extrapolando, pois é. Extrapolando até as regras e as leis, né? E a moral até, né? E a moral, e os bons costumes, né? E a parte que eu mais gosto dessa história é que a esposa do designer-chefe da McLaren, ela decidiu tentar digitalizar o documento da Ferrari na mesma cidade que era a sede da McLaren, né? Ficou só um pouco óbvio, né? Não se deram ao trabalho de nem pra ir, sei lá, pra umas 2 cidades pra mais longe, né? Nem pra arrumar um laranja não, ali, fazendo sigilo. Foi, né? Tudo na cara dura mesmo. Chegou no centro lá, na primeira papelaria que ela viu no centro da cidade lá e tentou digitalizar o negócio. Aí fica complicado. Por né? isso que não deu certo. Por isso que não deu certo. No meio de 2007, então, esse caso virou um caso de polícia, né? E a polícia acabou encontrando informações sigilosas da Ferrari na casa do Mike Coughlan. E aí, com todas essas provas, né, o Nigel Stepney foi demitido da Ferrari e o Mike Coughlan
McLaughlin foi suspenso da McLaren. E quando as investigações foram concluídas, as autoridades afirmaram que a McLaren era inocente nesse caso todo, e isso acabou dando uma esfriada no caso, até que aconteceu uma confusão entre o Fernando Alonso e o Lewis Hamilton. Qual que foi? Fernando Alonso sempre tá envolvido, né? Sempre tá envolvido, né? Impressionante. Se você não viu, procura o nosso vídeo aí sobre o Singapura Gate, que o Fernando Alonso acabou sendo beneficiado de outra coisa duvidosa, Outra né? maracutaia. Maracutaia. Mas essa confusão aí que você citou foi no treino classificatório do GP da Hungria, onde Fernando Alonso teve uma tática, digamos, suja. E ele prejudicou o Hamilton durante o treino classificatório. E acabou que o Alonso conseguiu a pole e o Hamilton nem pôde abrir a volta. Mas aí a FIA começou uma investigação sobre isso e o Alonso acabou perdendo a pole porque ele foi punido. E a partir dessa punição aí, o Fernando Alonso, ele decidiu ameaçar o Ron Dennis, que era o chefe da equipe da McLaren, falando que ele ia divulgar esses documentos originados aí da espionagem que a McLaren fez em cima da Ferrari, que ela realmente estava envolvida no final das contas, né, embora ela tivesse sido inocentada. E o Alonso, ele ameaçou divulgar esses documentos caso ele não fosse ajudado em relação ao Hamilton durante a corrida, né? Só que o chefe da equipe, ele não aceitou essa chantagem do Alonso e ele se antecipou ao Alonso e mostrou para a FIA esses documentos, né? Exatamente, só que o que ele não contava é que a FIA já sabia desses documentos e já estava investigando. Sabe o que é legal nisso? É que fica um tentando dar a volta no outro, né? O Alonso tentando dar a volta na FIA e no Ron Dennis, o Ron Dennis tentando dar a volta no Alonso e na FIA, e a FIA dando a volta em todo mundo. Pois é. A FIA então abriu uma investigação sobre a McLaren e declarou ela como culpada. E a punição foi uma multa de 100 milhões de euros e também a desclassificação do campeonato. Então, assim, para você que não acompanha muito as punições e não sabe como elas funcionam muito bem, a McLaren continuou correndo no campeonato, só que as corridas da McLaren não valiam pontos para a equipe na disputa do campeonato de construtores, né? Só os pilotos poderiam ganhar pontos aí individualmente. Então a McLaren foi desclassificada, terminou o ano com 0 pontos no campeonato de construtores, mas os seus pilotos aí tiveram a chance de continuar disputando o Mundial de Pilotos. Pois é, e as punições ainda não pararam por aí. O Nigel Stepney foi condenado a 20 anos de prisão Pois é. na Itália, mas ele acabou não cumprindo a pena. E o Mike Coughlin, que era o designer-chefe da McLaren, ele acabou sendo multado aí em 180 mil euros. Pois é, 180 mil euros que para um designer-chefe de uma McLaren deve ser um troco, né? Dinheiro de pinga. Dinheiro de pinga. Eu fico me perguntando se o Nigel Stepney, se ele chegou a pelo menos pagar umas cestas básicas, né? Se foi revertido, né? Deve ter, tem que ter pago, né? Porque 20 anos? Pô, dava bastante cesta Ele básica. não passou um dia. É. Um dia preso. Mas acabou que no final das contas ele não cumpriu nenhum ano. E meio que ficou por isso mesmo, né? Acho que a multa, pelo menos a multa da McLaren foi considerável aí, né? 100 milhões. Ah, 100 milhões. 100 milhões é bastante. É um até. ano de orçamento. E eles ficarem em último, né? Então eles teriam menos dinheiro pra próxima temporada. Pois é. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui no vídeo, faz um comentário aí, fala pra gente o que você achou dessa história toda, essa investigação, se você gosta de espionagem, casos malucos na Fórmula 1. E se você lembra de algum que você quer que a gente fale aqui, então comenta aí embaixo que a gente quer saber o que você achou, o que você, que é nosso companheiro de grid, achou dessa história toda. Então é isso, né, Rafa? É isso, belíssimo vídeo, hein? Belíssimo vídeo. Belíssimo vídeo. Valeu, minha gente. Segue a gente nas redes sociais e é isso. Valeu, até a próxima. Tchau. Valeu.